Olá, divinas maravilhosas! Eu sou Drica Divina, tenho 52 anos e sou expert em maquiagem, beleza e skincare para mulheres maduras. Olha a diferença desse olhar. Eu sei que delineado para mulheres maduras é um grande desafio, aliás, acho que o maior de todos. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse olho puxado, lindo, que valoriza o olhar da mulher madura, sem precisar usar delineador. Então vem comigo. Bora fazer esse olho, que ele é incrível, ele é muito fácil, porque delineado, que é uma coisa difícil para nós mulheres maduras, é fazer delineado. E para mim, divinas, essa é uma das técnicas mais legais e você vai conseguir esse efeito puxado, esse efeito lindo desse olho gatinho só com essa técnica. Aliás, eu não gosto muito de usar delineador em gel em pálpebras maduras. Se ele não ficar muito perfeito, ele fica estranho. Então, bora lá. Já fiz minha pele pronta. Primeira coisa que você vai precisar é de uma paleta de sombras com esses tons marrons. Eu adoro os tons dessa paleta, divinas. Porque pele madura não é legal usar muita cintilância, muito brilho, porque isso ressalta as nossas linhas e rugas. E aí você também vai precisar de um cartão. Pode ser um cartão de crédito. Esse aqui é um cartão daqueles que você coloca, sabe, ó, coisinha dentro. Qualquer cartão funciona. E já começa, primeiro passo é você uniformizar essa pálpebra. Então, eu já passei o corretivo por toda a pálpebra e vou selar com um tom, esse aqui, ó. Esse aqui, que é o tom de bege. Uma leve cintilânciazinha. E aí, você sela toda a pálpebra com um pincel de aplicar sombra. Muitos dos pincéis que eu tô usando, eu comprei lá na Xiglan, divinas, custo-benefício maravilhoso. Quem quiser que eu faça vídeo falando sobre esses pincéis, é só deixar aí nos comentários. E olha, já deu uma boa uniformizada. E aqui a gente vai aplicar em batidinhas, não é esfumando, é em batidinhas. Olha. Você pode até levar a sombra um pouquinho aqui, no cantinho principalmente. E aí já vai selar aquele corretivo também, e já ilumina o nosso olhar. Quando a gente fala de peles maduras, a gente precisa fazer uma reconfiguração mental em todos os aspectos, inclusive na maquiagem e também nos pincéis. Com o tempo, a nossa pálpebra, ela dá uma caidinha assim. Então, o espaço entre a raiz dos cílios e a sobrancelha, ele diminui. Então, consequentemente, se você usar um pincel de esfumar muito largo, muito grande, a sombra vai acabar avançando aonde você não quer. Então, prefira pincéis de esfumar menores, como este aqui, por exemplo. É um pincel de tamanho ótimo para pálpebras maduras. Esse aqui eu comprei lá na Xiglan também, dessa marca Hankai. Vai escolher primeiro um tom de sombra, não muito escuro, comece com esse aqui. E sempre que você pegar a sombra com o pincel de esfumar, você pega com a pontinha do pincel. Nunca pegue a sombra com um pincel de esfumar na lateral, sempre com a pontinha. Dá sempre uma batidinha para tirar o excesso de sombra. Posicione o seu cartão, mas não deixe o cartão muito reto, você vai inclinar mais o cartão. Coloca no finalzinho da sua sobrancelha, faz uma linha que vai até a ponta da sua sobrancelha. E aqui, nos cílios inferiores, você deixa um espacinho, não gruda o cartão na raiz dos cílios, deixa um espacinho.
Feito isso, pega o seu pincel de esfumar e você vai fazer, olha, um triângulo, assim. Um triângulo mais aberto. A sombra, ela vem até o primeiro terço da raiz dos cílios inferiores. Não avança muito, só até o cantinho aqui. Sempre vai colocando aos poucos. Não coloca sombra demais de uma vez, porque se você errar, é difícil de tirar. Então, é mais fácil acrescentar do que tirar. Olha isso, como já valoriza o nosso olhar. Se ficar um espacinho, você preenche aqui um pouquinho em batidinhas, só esse espacinho, que é onde geralmente a gente tem a nossa dobrinha. Mas sempre fazendo esse Vzinho. Agora, usando um pincel lápis é esse aqui, que ele é mais firminho na ponta. E ele é como se fosse um lápis mesmo. E aí você vai escolher um tom de marrom mais escuro, esse aqui. Escurão mesmo, tá bom? Pego a sombra com a pontinha do pincel. Coloca ali o cartão no mesmo lugarzinho. E aí você vai fazer o mesmo movimento, mas não vai avançar a sombra até o final. Você vai terminar antes. E faz o mesmo Vzinho, preenchendo o espacinho aqui onde fica a dobrinha. Quer mais marcante esse puxadinho, esse delineado gatinho, digamos assim, entre aspas, vai acrescentando a sombra marrom. E se você quiser, você pode colocar preto também por cima. Faz o mesmo movimento. Vamos ver. Dá uma batidinha só para deixar o espaço da dobrinha bem preenchidinho. Volta com o pincel anterior, ele ainda tá sujinho de sombra e você não vai acrescentar mais sombra. Você só vem agora esfumando as duas sombras uma na outra, com a pontinha do pincel, mão bem levinha, e aqui também dá uma esfumadinha de leve, onde termina aqui, olha, a sombra mais escura, fazendo um zigue-zague, olha, um vai e vem, com a mão bem levinha. Com o pincel com a sombra clara, sem acrescentar mais sombra, só sujinho com aquela sombra, você também vem aqui, vai fazer esse movimento aqui, entre a sombra clara e a sombra mais escura, com a mão bem levinha, para esfumar. Ai, fica perfeito assim, muito fácil. Agora, você vai colocar os cílios de cantinho, e eu vou dar uma dica, divinas. Esses são os cílios H13 que eu comprei lá na Xiglan, eles já são de cantinho. Vou colocar os cílios postiços e a gente coloca ali colinha. Eu sempre uso uma cola de ótima qualidade, isso faz toda a diferença. E o truque é você sempre deixar a cola secar um pouquinho, cerca de 40 segundos, porque a cola de cílios postiços é uma cola de contato, então ela precisa ficar pegajosinha assim, para poder colar como tem que ser colada. Coloque então seus cílios ali na raiz dos seus cílios naturais. Ai, gente, esse cílios é lindo. Eu gosto de deixar aqui no cantinho, levantar um pouquinho aqui no cantinho os cílios, porque cílios postiços para nós mulheres maduras levantam muito o nosso olhar, divinas. Dou uma beliscadinha para que a pelinha fique por cima da raiz do cílio.
o efeito fique ainda mais natural. Fica perfeito. Para ficar mais natural esses cílios, eu preencho esse espacinho aqui do início do olho com um lápis preto. Aplica a máscara de cílios. Muitas vão falar, ai, Drica, mas por que você não aplica a máscara de cílios antes de aplicar os cílios postiços? Porque no caso das mulheres maduras, a gente já tem excesso de pele. Se você curvar muito os cílios, você não consegue encaixar ele na raiz dos seus cílios, porque já é difícil colocar cílios postiços. Quando você enverga esses cílios naturais, fica mais difícil ainda. Então, essa técnica de aplicar a máscara de cílios depois de colocar os cílios postiços vai facilitar muito a sua vida. E eu vou usar, então, a máscara de cílios Monsieur Big de Lancôme. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu amo essa máscara, divinas. O pincelzinho dela é ótimo. O pincel dela é ótimo, ele dá volume, alonga, eu amo. E aí você vai aplicar. O legal é o espelho tá aqui, você levantar o queixo e olhar ali para baixo para aumentar o ângulo da pálpebra e aplicar várias camadas da raiz para as pontas. Principalmente aqui no cantinho para dar continuidade para esse cílio, sabe? E para valorizar ainda mais esse olhar, eu vou aplicar um lápis claro na marca d'água. Lembrando que o lápis claro é para aumentar o olhar. E eu amo esse lápis iluminador de sobrancelha da Vult. Por quê? Porque ele não é muito branco, divinas. Ele é levemente rosinha. Sabe aquele lápis que fica perfeito, no tom perfeito? Eu não gosto de lápis claro, branco. Eu gosto desses mais begezinhos ou nesse tomzinho mesmo que ele é um rosinha clarinho. A gente aplica na marca d'água. Olha como ele aumenta o olhar. Pega de novo aquele pincel lápis e dá uma reforçadinha aqui na sombra. Lembre-se de deixar a sombra somente no canto externo, para levantar esse olhar. Pego novamente a máscara de cílios e tiro bem o excessozinho de máscara ali da pontinha da escovinha. E passo a máscara ali na raiz dos cílios inferiores. Bem pouquinho, para não encharcar. Olha que aqui tem um pretinho. Olha isso, divinas. Olha esse olho. Não, super simples. Olha como ele levanta o nosso olhar. E aí você dá um acabamento final. E eu vou usar o corretivo mousse, que eu estou amando, da Lu Ferraz. Essa é a cor 3. Quando você aplica o corretivo, você dá ênfase nos olhos, ênfase na sombra e fica com um acabamento muito mais perfeito. Aplica um pouquinho aqui e um pouquinho logo abaixo da sombra para valorizar e deixar essa linha bem retinha. Eu venho espalhando esse corretivo em batidinhas. Tá lindo, olha como ele levanta. Quando a gente ilumina aqui no canto, você consegue levantar ainda mais o nosso olhar. Que perfeição, divinas! Olha como levantou nosso olhar, divinas. Perfeito! Não, faz muita diferença. Bom, divinas maravilhosas, se você gostou desse vídeo, já curte e compartilha com todas as suas amigas. E se você ainda não se inscreveu no canal,
já se inscreve e aciona o sininho para receber notificações para os próximos vídeos. Então, até breve. Kisses!